Você já parou para pensar que você, enquanto um artista, é que nem um trem? Não? Bom, então vem comigo que hoje eu vou te explicar a teoria do trem. Ação! E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma peça do nosso quebra-cabeça. Meu nome é Mário Cal, eu sou quadrinista, ilustrador, editor e professor. Atuo profissionalmente nessas áreas desde 2004 e já tenho um monte de coisa publicada. E tenho bastante experiência também e adoro compartilhar as coisas que eu sei, que eu aprendi com vocês, para poder, quem sabe, de alguma forma, colaborar com o seu crescimento, com a sua jornada enquanto artista profissional também. Uma parte dessa experiência que eu tenho como ilustrador, como artista, acaba sempre se manifestando de alguma forma nas minhas aulas e mentorias também, e algumas dessas experiências acabam virando as minhas teorias. Então eu estou trazendo aqui para o meu canal do YouTube uma playlist com essas teorias, porque elas servem não só para aprender a desenhar, mas principalmente para aprender a pensar o desenho e a pensar como a gente funciona enquanto artistas. Isso é tão importante quanto saber desenhar bem. E a teoria de hoje é a teoria do trem. Eu brinquei no começo do vídeo falando que a gente, enquanto artista, pode ser comparado com um trem. E é assim, vamos começar por aí, né? Um trem que é tipo uma máquina gigante, pesada. Como que funciona essa comparação? Bom, nessa vida de artista, seja um artista que está estudando ainda, é um amador, está começando a trabalhar ou já é um profissional, a gente sempre encontra algumas questões para lidar. É muito raro você encontrar um artista que simplesmente pega e faz e acabou e não tem uma ligação emocional, afetiva e não passa por síndrome do impostor, não passa por nenhum tipo de crise. Isso é extremamente comum e a gente não deveria se sentir culpado por, em alguns momentos, não conseguir dar conta de fazer, não se sentir inspirado ou não se sentir apto a fazer. As minhas teorias também servem para a gente entender esse lado mais humano do ser artista. A gente não é máquina. E uma das coisas que acaba acontecendo com a gente, e eu acho que dá para ampliar isso para muitos outros profissionais das áreas criativas, não só no desenho, e dá para talvez jogar para muitas coisas da nossa vida, fica aí então aberto para você configurar esse pensamento como você preferir, que é muito difícil de começar. Isso pode parecer um baita clichê, né? Assim, é difícil começar, o primeiro passo é o mais complicado. Tem até aquele ditado chinês que fala que uma jornada de 1000 passos começa com o primeiro. E isso é verdade, a gente precisa começar para a coisa acontecer, para a coisa andar. Mas tem vezes que a gente simplesmente não consegue. Seja qual for o motivo, vamos partir desse pressuposto de que você tem que fazer alguma coisa, você quer desenhar, você quer estudar, você quer produzir, ou você precisa fazer isso, mas a coisa não está indo. E assim, gente, apesar de saber que existem componentes psicológicos, afetivos, coisas que têm a ver com a vida real, fora da arte, que vão afetar esse nosso rendimento, essa nossa entrega, essa nossa imersão no desenho, muitas vezes o maior problema não está no âmbito emocional psicológico, muitas vezes o problema está na física. Pois é, lembra das leis da física? Uma das leis da física vai dizer que um objeto que está imóvel vai permanecer imóvel até que alguma força seja aplicada sobre ele, para aí esse objeto começar a se mover. Ao mesmo tempo, um objeto em movimento vai continuar em movimento até que uma força contrária seja aplicada nele para que ele pare. Então, se a gente partir do princípio que quando você quer começar a produzir, começar a desenhar, começar a estudar, você está parado, é muito mais difícil romper essa inércia inicial e começar a fazer as coisas, e às vezes isso é tão chato que o mero fato de você ter que romper essa inércia te faz desistir de começar. Então o que a gente tem que ter na cabeça, tem que entender para respeitar o próprio processo, mas principalmente para entender o próprio processo, é pensar na gente como se a gente fosse um trem. Pensa numa locomotiva, ela está na estação, ela está parada. Para um trem, que é aquela máquina pesada, grandalhona, começar a se mover, é preciso agir com muita força. Seja qual for o combustível, o método de locomoção que esse trem vai ter, para ele sair do lugar é sempre mais difícil. O trem, então, nessa coisa pesadona, precisa de muita força para começar a se mover. E ele não sai do 0 ao 200 km por hora do nada, de repente, num estalo. Ele vai gradualmente ganhando velocidade, vai gradualmente transformando esse esforço de romper a inércia em um movimento positivo.
até o ponto em que ele, claro, atinge uma velocidade desejada e aí essa velocidade é mantida com mais facilidade. Aí, do outro lado, o problema vai ser parar. Aquele trem, aquele objeto, aquela coisa pesada, está numa velocidade alta, ele precisa parar. O que vai acontecer? Ele vai brecar de repente com um tranco? Não. Essa velocidade vai sendo reduzida gradualmente, isso tem que ser calculado e tudo mais, para que na hora de chegar na outra estação ele pare tranquilamente. O nosso processo de desenhar, de produzir, de criar, muitas vezes tem a ver com esse movimento do trem. Primeiro de tudo, você precisa romper a inércia, você precisa começar. E geralmente não adianta querer começar já com a arte final detalhista e precisa do seu projeto mais importante. Muitas vezes você pode começar rabiscando no seu sketchbook, fazendo rascunhos soltos, treinando a mão, fazendo formas, linhas, manchas, desenhando coisas descompromissadas, coisas que não são tão importantes assim. Com isso, você vai se acostumando, você vai se movimentando e se entregando e submergindo mais àquela experiência de desenhar. Esse processo, que muita gente chama de warm-up, de aquecimento, etc., é super importante para você estar mais afiado, estar mais preparado, estar mais proficiente, desenferrujado, usa o termo que você quiser, na hora que você realmente for começar a fazer o trabalho mais importante daquele momento. E aí, meus queridos, depois que você já está nesse fluxo, já está nesse movimento, é muito fácil de continuar. Desde que, claro, você não tenha interrupções constantes vindo de fora, por isso que é importante desligar as notificações do seu telefone e negociar no seu ambiente de desenho, de estudo, um espaço físico e mental para você se concentrar naquilo. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. E aí o que vai acontecer? Parar se torna um problema. E aí você pode usar o contrário do aquecimento, que seria o cool down, né? Esse desaquecimento. E aí terminar o que você tem que fazer do seu projetão lá, do seu trabalho, do seu estudo, e pegar outra coisa para desenhar e rabiscar para você ir desencanando, para você ir saindo de leve daquilo. A teoria do trem, resumidamente, fala que a gente tem que romper uma inércia para começar a fazer as coisas e esse primeiro movimento de romper a inércia é sempre o mais difícil e depois vai ser seguido pelo momento de parar de fazer a coisa que você gosta de fazer quando chegar a hora de parar. Então, não se culpa se você sempre está meio arrastado no começo, se leva um tempo para você conseguir render no seu desenho, no seu estudo. Não se preocupe, isso é normal. A gente não tem obrigação e é muito difícil de estar com a cabeça, a mão, a percepção, tudo afiadíssimo o tempo inteiro. Também, claro, vale dizer que se isso for uma coisa constante e diária, o seu rompimento da inércia vai ficando mais fácil conforme você vai tendo mais prática, vai ficando mais proficiente nessas atividades. Se você desenha uma vez por semana, vai ser sempre muito mais difícil começar a desenhar, chegar num ponto em que você realmente está curtindo o que está fazendo, do que se você desenhar todo dia. Tanto que pode chegar ao ponto de você simplesmente pegar o papel, uma caneta, o lápis e mesmo sem aquecer, sem se preparar, você já começa a fazer com resultados decentes o que você precisa fazer. Mas você tem que estar muito bem treinado, muito proficiente, muito imerso, muito entregue no processo. E isso leva tempo para conseguir, e tudo bem levar tempo para conseguir, porque é assim que as coisas funcionam. Então não se culpa demais, mas também não se entrega à inércia. Ficar parado é muito fácil. Ficar parado, principalmente nessa era em que você pega o celular e você tem 1 trilhão de coisas para ficar olhando, você liga uma televisão, tem um monte de coisa para ficar vendo, é sempre mais fácil não fazer do que passar pelo esforço de começar até chegar naquele momento ótimo de produção. Só que vale muito a pena chegar nesse momento, porque é lá que você vai estar desenhando de verdade. Galera, essa é a teoria do trem, espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham curtido. Deixa aí nos comentários o que você acha desse assunto, dê sua opinião, vamos conversar. Se você se interessou por essas teorias que eu estou trazendo sobre a vida profissional, sobre aprender a desenhar e viver como um artista, fica tranquilo que logo vai vir mais, acompanha aí na minha playlist. E se você chegou aqui agora, não me conhecia, mas curtiu o conteúdo, dá um like, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa aquele sininho malandro lá para você ficar sabendo das minhas novidades. Se você quiser acompanhar meu trabalho para além do YouTube, eu tenho uma newsletter que eu trago bastante dessas reflexões sobre a vida do artista, desenhos exclusivos e informações sobre meus projetos. E também, claro, tem as minhas redes sociais e a minha loja online que está no meu site. Você vai pegar o link para tudo isso aqui na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui, eu espero te encontrar num próximo vídeo aqui no canal.
Obrigado pela força, pelo carinho, por assistir o vídeo até o final. Mantenham-se criativos e apaixonados sempre e a gente se vê no próximo. Um grande abraço para vocês e tchau! Corta!